estamos com as terapias de bem-estar em estúdio, na companhia agradabilíssima sempre do nosso João Ferreira. Olá, bom dia, meu querido. Sempre Olá, com um sorriso também do mundo. Obrigado. Hoje vamos falar do síndrome de burnout, Exatamente. que quer dizer, ao fim e ao cabo, para os nossos ouvintes que não têm obrigação nenhuma de saber inglês, uma vez que estamos em Portugal, e, portanto, isto quer dizer esgotamento. Não é verdade? Exatamente. Vamos falar sobre isso. Então, portanto, a síndrome de burnout é caracterizada por um estado de exaustão física. Uma exaustão física, né, emocional e propriamente mental, que surge geralmente devido ao cúmulo do stress do trabalho. Sendo que por isso muito comum em profissionais que têm que lidar com a pressão e a própria responsabilidade constante. Os profissionais e auxiliares de saúde são um exemplo disso. Ou seja, a constante flexibilidade e rapidez com que têm de executar as tarefas básicas, como cuidar dos doentes, ouvir queixas e por períodos longos de tempo e procurar medicamentos, por exemplo, ou atender um grande número de utentes, requer competências, né, emocionais para lidar com estas constantes pressões que têm que lidar e que isso causam stress. O que é que se passa num indivíduo com o síndrome de burnout? Eu vou contar aqui umas histórias, não é? Assim, Claro. a minha própria experiência. Por exemplo, uma amiga minha é licenciada em enfermagem. Ela começou a trabalhar nas urgências no São João. E ela liga-me a contar os seus colegas que não a ajudavam de forma que deveriam ajudar. E não me ensinam a lidar com estas coisas na faculdade, dizia-me ela, muito aflita. Ela sentia-se muito pressionada e agia contra o seu ritmo, não é? Sempre cansada, a ouvir gritos, e exigiam-lhe mais do que aquilo que ela podia dar. Claro. E isso são pessoas que são pressionadas a um ritmo, não é? que não é o seu, e ficam mais ansiosas. As pressões, as responsabilidades, a carga horária também e a competitividade entre os colegas são fatores que potenciam esta alarmante instabilidade e a falta de adaptação numa organização, no meio organizacional. A preocupação em atingir as metas estabelecidas e o medo em falhar propenciam a sensação de mal-estar e há um afastamento, digamos assim, entre os colegas, a própria família e os amigos também. Claro. Uns sinais frequentes da síndrome é demorar muito tempo em realizar as tarefas profissionais, assim como faltar ou chegar atrasado. Além disso, quando se tira férias, é comum não sentir-se prazer durante o período, ficando com a sensação que ainda estão cansados quando chegam ao trabalho. É muito comum profissionais de saúde, mas também como outros trabalhos, como professores, pessoas que requerem e que exigem muito de si. E que depois que não conseguem lidar com estas pressões e com estas emoções, porque no fim e ao cabo todos nós sentimos isto na pele e é preciso saber lidar, é preciso conhecer-nos. Também o meu namorado trabalhou numa empresa de produção de cabos elétricos e uma colega sua pediu-lhe ajuda numa das suas máquinas. Enquanto trabalhavam, a sua colega tinha desabafado que sofre de ansiedade e depressão desde que começou a trabalhar naquela empresa. Ela ficava muito aflita e doeu-lhe o peito, dizia-me ela. Ela recorreu ao seu médico de família e Mónica, sabe o que é que o seu médico de família lhe disse? Não faço a mínima ideia. Depressão. Depressão, e não era? E não é. Há muitos médicos de família que dizem a doentes que sofrem de ansiedade e de aflição e mesmo desespero e dizem que é depressão ou mesmo ansiedade. E remetem muitas vezes para psiquiatras ou então os próprios médicos de família receitam antidepressivos e ansiolíticos. E nós estamos a falar num campo de saúde e é muito alarmante. Hoje em dia há muitas pessoas que sofrem de síndrome de burnout e pensam e acham que têm depressão e não é o caso e estão a tomar medicações que não é
adequada, exatamente. E eu quero alarmar mesmo as pessoas, porque muitas das vezes recorrem, não é? Porque é muito mais fácil recorrer a um médico de família do que a um psicólogo, não é? Ou a um psicoterapeuta. Eu quero mesmo dar consciência, não é, aos nossos ouvintes que o síndrome de burnout pode ser crónico e excessivamente exausto. João, eu peço imensa desculpa neste momento de interromper-te. Claro. Tu dizes que as pessoas normalmente recorrem ao centro de saúde e aos seus médicos de família, e eu creio que uma das razões será exatamente a saúde continuar na cauda dos interesses deste governo e de todos os outros, ou seja, a educação, a cultura, a saúde continua lá no fundo. E então porquê que as pessoas não vão ao terapeuta nem ao psicólogo? Porque normalmente existe psicólogo na clínica, isso é verdade. No centro de saúde existe. Mas esses psicólogos, pelo que me dá a entender, nem todos estão assim, mas a maior parte toca a despachar porque há mais coisas. E, portanto, não aprofundam muitas coisas. Portanto, e o português que vive com um rendimento mínimo, não é? Com aquele ordenado miserável que depois de pagar o aluguer nada mais sobra, e esse português o que é que faz? Recorre ao Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque essa pessoa não tem recursos. Às vezes até para pagar os 4,5 € é um problema. E depois vem também a receita, cuja receita muitas vezes não é comparticipada pelo Estado. Então as pessoas coíbem-se de procurar um psicoterapeuta, porque também não têm noção de quanto é que custa uma consulta de terapia ou de psicoterapia a nível privado. Tu poderás dar-nos uma ajuda neste sentido? Normalmente fica caro ir ao psicoterapeuta? A minha opinião, eu acho que fica mais caro, e eu vou falar tanto dos utentes, não é, e das pessoas que recorrem às consultas, mas também ao próprio país. Eu acho que é mais barato e dá mais o lucro, digamos assim, ir ao psicoterapeuta. Portanto, ir ao psicólogo, porque a medicação é cara. Tanto o próprio país como nós. Mas há os genéricos, João, há os genéricos. Exatamente, mesmo assim, eu acho que mais vale tratar o problema pela raiz do que andar sempre a remediar. Mas diz-nos aqui, João, quanto é que custa? Eu sei que depende de profissional para profissional, sim. Mas no teu caso, quanto é que custa uma consulta de terapia? Pode variar entre os 30, por exemplo, e os 80 €. E estamos a falar... Pois. E eu acho que na minha opinião, estamos num país em que a saúde não é para todos. Eu acho que a minha opinião é que o próprio Organização Mundial da Saúde está a fazer muito pela Europa, e Portugal também não é exceção. Eu acho que devia haver um psicólogo, por exemplo, como existe um médico de família, um psicólogo por família. E existe isso já no Estado, já existe um decreto e já levaram isso ao Parlamento, e vamos ver no futuro o que nos reserva, porque hoje em dia a saúde mental é muito importante. Sim. E como um psicólogo depende dele próprio, também podia depender do Estado. É muito por aí, porque os psicólogos não são ajudados como um médico é ajudado, claro, em termos de trabalho. Por isso é que as consultas são um bocado mais caras, porque eles também têm que ter rendimento. Claro que sim. E é uma forma do Estado também ajudar tanto as pessoas a resolverem os seus problemas, como também é um lucro para eles não estar a pagar tanta medicação como estão a pagar à enfermeira, por exemplo, e outras instituições farmacêuticas. Claro. Mas isso é um problema. Mas também, e eu peço imensa desculpa, claro, João, ao fim e ao cabo não é para isso que tu aqui estás apenas para nos explicar desde aquele síndrome, desde aquele sintoma, as terapias, mas eu às vezes, eu realmente penso que as pessoas em Portugal deviam ser tratadas com outro carinho, não é? Pelo Estado. Eu digo sempre uma frase que é: eu não acredito na esperança porque eu não espero, eu faço. E eu estou aqui para isso, para sensibilizar as pessoas. E porque eu acho que todos juntos fazemos algo, do que se calhar só uma pessoa, ou então esperarmos que algo aconteça. É verdade. Uma palavra
é boa amiga. Foi muito bom ter-te aqui, ficarmos com uma ideia do que é isso do burnout, que é algo mais sério do que muitas vezes as pessoas valorizam. Sim. E eu queria antes dizer que a pessoa que está a sofrer de burnout também não consegue identificar os seus próprios sintomas, por isso é que recorre ao médico, porque se estou na expectativa que o próprio médico de família reconheça esses sintomas. Mas o médico de família não está especializado para a psicologia, por geral, exemplo. E é muito isso que as pessoas esperam. Mas normalmente as pessoas são encaminhadas para, não é? E o próprio médico devia reencaminhar isso para os psicólogos, mas lá está, não há psicólogos suficientes naquele centro de saúde, por exemplo. Claro. Porque só existe um. Isso, exatamente. E isso, eu acho que isso é inadmissível. Claro, mesmo como para o tantas outras Estado. coisas, não é? Consulta de dentista, por exemplo, que havia há uns anos atrás nos centros de saúde, deixou de haver. Uma pessoa que queira ter uma boca razoável tem que pagar um dinheirão. Enfim, tanta coisa errada, João. Mas é verdade. E por isto, né, eu na próxima rúbrica também vou falar então que tratamentos nós podemos fazer sozinhos ou então recorrer a um terapeuta, que é muito mais barato que um psicólogo, mas também depende também da própria terapia, porque há terapeutas que pedem muito e há outros que pedem mais pouco. Que pedem pouco. Claro. João, foi um prazer, eu espero que me tenhas desculpado esta minha intervenção, mas eu vejo tantos casos gritantes no dia-a-dia, que acho que o povo português, que devia ser bem representado, devia ser acarinhado, não é pelos governantes deste país. Continuamos a estar debilitados em termos de saúde, porque lá está a saúde, quem tem dinheiro pode pagá-la, quem não tem que se sujeitar ao Serviço Nacional de Saúde, Sim. Que é aquilo que toda a gente conhece, não é? João, muito obrigada por teres estado aqui, feito o teu apontamento sobre terapias de bem-estar. Para a próxima já sabemos que vais estar aqui a contar-nos e a explicar-nos como é que as pessoas devem ultrapassar este obstáculo, este esgotamento. Posso já deixar, se quiserem contactar-me ou fazer perguntas, podem o mail info@terapiasdebemestar.pt. Bom, fica aqui. Se quiserem colocar alguma questão ao nosso terapeuta, façam o favor de o fazer, está bem? Exatamente. Um bom dia para todos, para ti também. Vamos prosseguir a nossa emissão. Até à próxima. Até à próxima. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.